Ok, bom dia pessoal. Perdão pelo atraso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 e 13 de Apocalipse. São alguns dos capítulos mais interessantes, mais enigmáticos de Apocalipse. A gente tem bastante coisa para falar. Então vamos direto ao texto, Apocalipse capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12 inteiro. Assim diz a palavra de Deus. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. O filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra os restantes da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, esse é um capítulo altamente enigmático, muito simbólico, muitas imagens são colocadas aqui. A gente vai ter que ir abrindo cada uma dessas imagens por vez para que comece a fazer sentido isso aqui, porque caso contrário, essa visão ela chega do nada, né? Nós terminamos na aula anterior com o final da 7ª trombeta. Como nós vimos novamente na 7ª trombeta descrita o final dos tempos, o dia do Senhor, o fim do mundo. Mas aqui novamente nós voltamos para uma imagem simbólica, novamente para uma visão muito marcante. A primeira coisa que nós somos apresentados aqui é essa mulher. É uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer aqui, né? Se você for católico romano, a resposta que eles dão para isso aqui é que essa é Maria. Tá? Essa é geralmente a resposta apresentada por eles, mas essa não é a resposta que os teólogos têm apresentado durante a história. Tá? Essa mulher, ela representa Israel. Tá? E essa referência, se você se lembrar, tem uma visão lá no comecinho da Bíblia que alguém sonha sobre como o sol, a lua e as estrelas se prostrariam diante dele. Vocês se lembram quem é essa pessoa? José. Está lá em Gênesis 39. José teve ainda outro sonho,
que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Esta família, a família de Jacó, a família de Israel, é representada pelo sol, a lua e as 12 estrelas, incluindo José. Essa é Israel. Tá? A gente tem que se lembrar que Apocalipse sempre está utilizando os símbolos e as imagens do Antigo Testamento para trazer os significados aqui. Tá? Então essa é a primeira imagem que aparece. Em oposição à imagem dessa mulher, que representa Israel, aparece um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas ou coroas. E o próprio texto vai nos dizer quem é este. Um pouco mais para frente vai dizer que ele é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. É muito interessante que aqui nós vemos um exemplo muito importante de como o Novo Testamento traz luz sobre o Antigo Testamento. Porque quando você lê o relato de Gênesis, a serpente que aparece lá no Éden e conversa com o homem e com a mulher, não é apresentado por um nome próprio. Inclusive, isso não é explicado por uma longa extensão da Bíblia, que serpente é essa que fala e que conversa com eles. Mas Apocalipse fala a antiga serpente, Satanás. Então era Satanás mesmo que estava lá no Éden e que estava falando com Adão e com Eva. O antigo tentador, aquele que se opôs à humanidade e à criação de Deus desde o início. E estes símbolos que são aplicados, o dragão, essas cabeças, esses chifres, essas coroas, isso vem de Daniel e as visões que Daniel tem. Em Daniel, capítulo 7, ele descreve uma das suas visões, quando ele está falando sobre os 4 animais. Nós vamos falar sobre esses 4 animais ainda nessa aula um pouco mais. Mas só trazendo um trecho daqui é dito: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu um 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés os que sobravam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Na visão de Daniel, estes animais eles representavam os poderes, as nações e os reinos que se opunham a Israel e que se opunham ao reino de Deus. E os chifres, o chifre em si, ele representa sempre poder. Chifre na Bíblia é poder. O fato dele ter 10 chifres significa que ele é exaltado em poder, ele é muito capaz, ele pode fazer muitas coisas terríveis. A coroa representa autoridade. Então ele tem esse poder muito grande. E o dragão é um animal mitológico, trazido aí desde a antiguidade, que tem essa característica de ser uma serpente cuspidora, que traz essa grande destruição. Então, Satanás é associado com essa imagem desse dragão. Então veja, as 10 cabeças representam essa grande visão, grande sabedoria, grande controle. Os chifres representam grande poder e a coroa representa a grande autoridade. Lembrem-se que em Apocalipse, quando essas descrições são feitas, a ideia não é tão propriamente você imaginar isso visualmente, mas sim como uma descrição do poder que essa criatura tem. Lembra que o cordeiro imolado, Jesus Cristo, ele aparece descrito como um cordeiro, mas quando você vê a descrição, ele também é cheio de chifres e cheio de olhos também no seu rosto. Isso aparece lá em Apocalipse capítulo 5. E lá a descrição de Jesus, novamente, não é para ser uma descrição física, mas sim uma descrição dos seus atributos. Então lembre-se, Apocalipse sempre que traz essas descrições, são imagens para uma realidade que precisa ser interpretada. Ok? Então esse é o dragão, esse é Satanás. Aí nos é dito que com a sua cauda ele arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais ele lançou por terra. No Antigo Testamento, as estrelas representam a corte celestial, ou seja, os seres espirituais que Deus criou e que serviam diante dele. Em outras palavras, os anjos. Os anjos e todos esses tipos de seres espirituais que existem. E é dito que então Satanás ele arrastou com a sua cauda a 1/3 parte dessas estrelas. O que nós temos aqui é que, associados com Satanás e tomando parte da sua derrota, foi a 1/3 parte dos anjos. De todos os anjos,
um terço foi com Satanás. E alguns intérpretes vão pensar que isso aqui vai se referir à queda original de Satanás, quando ele primeiramente foi expulso como sendo de ser um servo de Deus para ser esse opositor do povo de Deus. Tá? Algumas pessoas vão pensar assim. Outras pessoas vão associar que isso aqui vai acontecer em um momento, na verdade, mais da ascensão de Cristo. Tá? De qualquer maneira, este ser, esse dragão, ele tem a intenção de devorar o filho da mulher no momento do nascimento. Isso aqui nos lembra, novamente, quando a gente fala da serpente, daquela profecia que é feita em Gênesis, que é dito que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar desse descendente da mulher. Então essa oposição entre a serpente e o filho, ela é antiga e é declarada biblicamente. Tá? O texto nos diz que esse filho nasce e rapidamente ele é arrebatado para junto de Deus e junto do seu trono. E é dito que ele há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Quem é esse filho? Jesus. Tá? Isso aqui está ecoando o Salmo 2, que é dito: com vara de ferro você quebrará e despedaçará as nações como um vaso de oleiro. Tá? O símbolo vem lá do Salmo 2. Essa é uma referência direta a Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias, que nasce do povo de Deus, a princípio Israel, e que Satanás tenta contra ele, tenta o destruir, mas ele é levado aos céus e ele se assenta à direita de Deus no seu trono. Tá? Esse é Jesus Cristo. Aí a visão, ela se volta para a mulher. E a mulher, ela foge para o deserto, para um lugar que Deus preparou para ela, durante um período de 1260 dias. Tá? Primeiro, falando sobre o deserto. Deserto, ele sempre vai representar na Bíblia um local de proteção, mas também de dependência de Deus. É um lugar isolado, é um lugar onde as pessoas não vão buscar essa mulher, onde ela pode se esconder. Mas no deserto também você não pode plantar, você não pode colher, você não consegue criar gado. O sustento tem que vir da parte de Deus. Foi assim que Israel viveu durante 40 anos no deserto, sendo sustentados por Deus, sem ter qualquer condição de produzir por si mesmo qualquer tipo de riqueza. E esse período que ela fica escondido lá, de 1260 dias, a gente já conversou sobre o que isso simboliza. 1260 dias são 42 meses, ou então 3 anos e meio, que é exatamente metade de 7 anos. Lembra que 7 representa um período completo, perfeito e infinito, sem fim? Metade de 7 representa a ideia oposta disso, um tempo que acaba, provisório, imperfeito. Ou seja, o tempo em que essa mulher vai ter que ficar escondida, que ela vai ser perseguida, que ela vai sofrer essa opressão do inimigo, é um tempo que vai ter fim. É um tempo que acaba. Tá? E essa é a mensagem que é trazida aqui. É dito, então, que esse período provisório, ele se inicia com a ascensão de Cristo aos céus, no momento que Cristo é levantado aos céus, e ele termina no momento em que Cristo retorna, então, no fim dos tempos, para reunir a sua igreja. Essa é a visão que muitas vezes... Obrigado, vou aceitar uma água. Tá? Essa é uma visão que muitas pessoas que preferem interpretar dessa maneira simbólica vão trazer, mas aquele grupo que pensa em Apocalipse mais em termos um pouco mais literais e um pouco mais futuristas, eles vão dizer que os 3 anos e meio são literalmente 3 anos e meio. E que essa previsão não está falando sobre todo esse período da existência da igreja, mas sim sobre um período da grande tribulação, em que uma grande perseguição vai se romper contra aqueles judeus que se converteram finalmente a Jesus, no número exato de 144 mil. Se lembra dessa? A gente estudou isso não muito tempo atrás, tá? Então, toda essa outra linha interpretativa depende de você colocar aqueles 144 mil, que nós já vimos que tem fortes indícios de representar não a nação de Israel, mas todo o povo de Deus. Eles interpretarem aqueles 144 mil como literalmente 144 mil israelitas que durante a grande tribulação se converteram a Jesus e que testemunharam do evangelho e que vão passar a ser perseguidos, então, pelo anticristo, pela besta, pelo Satanás, nesse período.
e Deus vai os proteger no deserto aqui dessa maneira. Essas são visões concorrentes aqui na interpretação dessa passagem. Quando essa cena é descrita para nós, um cântico se rompe e é dito: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, quando a mulher vai para o deserto, ela é protegida, o texto diz: rompe uma guerra no céu. E Miguel, ele vai, luta contra o dragão e os seus anjos e os derrota e os lança na terra. E daí esse cântico é entoado, né? Miguel é uma figura que vai aparecer na Bíblia no livro de Judas, na carta de Judas, uma carta bem curtinha, tá? Que é dito sobre ele apenas que ele é um arcanjo e que naquela situação ele disputa com Satanás pelo corpo de Moisés. Tá? Então, é apenas essa passagem, além dessa que tem na Bíblia, e nós temos aqui ele como essa força que opõe ali a Satanás e o joga para fora do céu. E veja, é muito interessante que é dito que o acusador dos nossos irmãos foi expulso do céu. Por que isso é uma vitória tão importante? Porque a ideia que nos traz aqui é que Satanás é aquele que está o tempo todo diante de Deus falando assim: olha, tá vendo como que esse seu servo, esse seu seguidor, ele é pecador, ele é ímpio, ele não te ama de verdade, ele não é fiel de verdade, ele está o tempo todo rompendo os seus mandamentos? O tempo todo apontando os nossos pecados diante de Deus? Essa imagem lembra um pouco a visão que nós temos lá em Jó, que Satanás ele vem de rondar a terra e vem então diante da presença de Deus, justamente para falar mal de Jó diante de Deus. Essa é a figura que nós temos. Mas nessa ideia que nós olhamos aqui, uma vez que Cristo morreu por nós, derramou o sangue do Cordeiro, é dito aqui na passagem, e os seus fiéis confiam nele, esse poder de Satanás é rompido. Ele não tem mais poder para acusar os santos de Deus. E é exatamente isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8. Ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em outras palavras, no sacrifício de Cristo, na sua obra redentora por nós, não resta qualquer acusação para que Satanás faça diante de Deus contra nós. O preço está pago. Não existe dívida mais diante de Deus. Toda condenação está absolutamente derrubada e paga em Cristo. Como é que Satanás vai poder acusar alguém diante de Deus agora? Ele não consegue. E é justamente por isso que o texto nos diz que ele é lançado na terra. E na terra lançado, ele fica furioso. E agora ele se volta novamente contra essa mulher e contra os seus descendentes para a destruir. Lembrando, a mulher representa Israel, mas também vai representar, de certa maneira, o povo de Deus. Nós já vimos como este é um símbolo que Apocalipse vai utilizar. Ele vai falar, quando Jesus manda as cartas às 7 igrejas, ele vai falar que os verdadeiros judeus, então, não são aqueles da sinagoga de Satanás, mas sim aqueles que creem em Jesus e aceitam Jesus como seu Senhor. Esses são os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas. Então essa mulher vai representar o povo de Deus, de maneira geral, que se iniciou em Israel, mas agora é a igreja. A igreja é o povo de Deus. E essa mulher agora que se vê diante dessa grande perseguição durante esse período, ela recebe 2 asas como de grande águia para que ela voasse para o deserto e fugisse. Novamente, este é um símbolo que vem do Antigo Testamento. É dito lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Essa metáfora da salvação de Deus, das asas da águia, ela tem lá o seu estabelecimento, o seu fundamento em Êxodo. É a forma como Deus se refere à salvação que ele traz para o seu povo. Essa serpente, o dragão, ele abre a sua boca, então ele lança águas como um rio para afogar essa mulher, né? E é dito que a terra se abre e engole essa água, né? Essa passagem da terra se abrir lembra aquela situação que nós vemos também no livro de Números, em que um grupo
ele se levanta contra o sacerdócio de Arão e contra a liderança de Moisés. E é feito um teste neles, para eles, né? Da questão deles trazerem lá um incenso e tal, e o Espírito de Deus mostraria quem Deus realmente escolheu. E naquela situação, a revolta de Corá, quando isso acontece, a terra se abre e engole, né, aquelas pessoas. Então nós vemos esse símbolo trazido aqui. E o que representam essas águas que vêm da boca da serpente? Muito provavelmente, mentiras e falso ensino. É isso que Satanás pode fazer. Esse é o grande perigo que nós temos que tomar cuidado como igreja. A nossa preocupação não é mais assim, meu Deus, eu estou em dívida porque eu pequei, agora o diabo vai poder me acusar diante de Deus. Não, isso acabou. Isso acabou, você não pode mais ser condenado diante de Deus, isso não tem mais qualquer chance. O que o diabo pode fazer agora? Ele pode te enganar. Ele pode contar mentiras para que você acredite nessas mentiras em vez de acreditar na palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele escreve que as nossas armas são fortes e espirituais e nós as utilizamos para levantar e destruir todas as fortalezas e raciocínios falaciosos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E nós levamos cativo todo pensamento a Cristo. A nossa batalha, a batalha como cristãos, é principalmente uma batalha de ideias. Os grandes ataques espirituais de Satanás não são necessariamente ataques de poder, algum tipo de força, milagre que ele está fazendo, possessão demoníaca, mas são as mentiras e as mentalidades que se opõem à palavra de Deus e ao verdadeiro ensino que o nosso Deus nos revelou. E é por isso que é tão importante que nós estejamos baseados na palavra de Deus e num estudo muito bom da palavra de Deus, para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina e que a gente seja enganado por qualquer mentira ensinada por aí. O ensino bíblico, o estudo bíblico é extremamente importante para isso. Uma vez que essa tentativa de Satanás de destruir a mulher e os seus descendentes, aqueles que temem a Deus, que servem a Jesus, dá errado, ele vai e ele fica sobre a areia na beira do mar. E aqui nós entramos no capítulo 13. Vamos olhar lá o que acontece no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O dragão ele se põe de pé nessa areia do mar e uma besta ela emerge do mar. Tá? Quem é essa besta? Quem é essa figura que aparece aqui? Aí entra uma pergunta que já vai começar a gerar grande polêmica. Tá? Mas boa parte dos intérpretes vai associar essa besta com o anticristo. Quem é o anticristo? Quem é essa figura que muitas pessoas vão associar com ela aqui? O anticristo ele vai
aparecer de uma forma muito assim sutil, muito pincelada, sem muito contexto em outras passagens do Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreve: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido e por isso sabemos que é a última hora. E daí ele vai falar um pouco mais à frente. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Tá? E, novamente, na primeira carta de João, lá no capítulo 4, ele vai dizer: todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Beleza, olha a passagem de Tessalonicenses. Olha o que o apóstolo Paulo nos escreveu a respeito do anticristo. Olha, lá no capítulo 2. Ninguém, de nenhum modo, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, Paulo ele descreve esse poder, um poder de iniquidade, um poder que já opera no mundo, mas de certa maneira ele está impedido por alguma coisa. Tá? Essa questão dessa coisa, o que é que impede a operação desse iníquo, esse poder aqui, é talvez uma das discussões bíblicas mais acaloradas que existe no Novo Testamento. Tá? E nós definitivamente não vamos entrar nisso nessa aula. Deixa aí para quando a gente for estudar Tessalonicenses. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que é dito sobre essa figura é que ele vai receber poder de Satanás, ele é estabelecido por Satanás, né? E ele vai vir com poderes, ele vai vir com manifestações aí de muitas coisas impressionantes, mas para a operação da mentira. Tá? Mas que ele vai ser destruído pelo Senhor Jesus Cristo. Tá? E ele vem para enganar aqueles que não creram na verdade, aqueles que não creram em Jesus. E para operar, então, esse engano e essa destruição, essa condenação completa sobre eles. Tá? Então, muitas vezes, essa figura da primeira besta, a besta que se levanta do mar, é então identificada com o anticristo, esse homem da iniquidade. E, né, em algumas visões, como uma visão futurista, vai associar que essa figura seja um líder político mundial, tá, que vai dominar então sobre todo mundo, um governo unificado sobre todo mundo, e que a segunda besta que nós leremos em seguida é o seu equivalente religioso, tá, e que por meio dos seus sinais impõe adoração ao anticristo. Então essa é uma visão que se tem sobre o anticristo, ou sobre quem seria então essa besta. Mas olha o texto, tá? Para trazer uma visão um pouco alternativa aqui. O texto nos diz que essa besta que se levanta, ela tinha 10 chifres, 7 cabeças. E sobre esses chifres, 10 diademas, 10 coroas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Além disso, ele viu que ele era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Tá. Primeiro, essa besta, ela se assemelha muitíssimamente aos 4 animais que são descritos por Daniel, tá? Onde que você vai ver essa descrição? Você vai encontrar lá no capítulo 7 de Daniel. Nós já lemos um pedacinho dela antes. Eu vou ler rapidamente aqui porque realmente ajuda você a visualizar esses animais. Daniel capítulo 7. No primeiro ano do reinado de Belsazzar, rei da Babilônia,
Daniel teve um sonho e visões que passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando, e durante a minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Olha só, igual essa besta que vem do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem. E foi dado a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os seus dentes, trazia 3 costelas. E eles diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de árvore. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu um quarto animal, terrível, espantoso, muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Tá, olha essa figura, essas imagens que Daniel, o profeta Daniel, disse. Quando nós olhamos para essa figura da besta que João está descrevendo, você identifica os animais aqui. O urso, o leão, o leopardo, essas arrogâncias que são ditas, os 10 chifres. É uma imagem semelhante. Nós vemos aqui essas características. E daí, a pergunta que nós ficamos é, se João está usando a referência de Daniel, o que a referência de Daniel significava? Porque isso talvez nos ajude a entender o que a referência de João signifique, certo? Na referência de Daniel, aquelas bestas representavam reinos humanos. Representavam poderes humanos. Tá? Então, numa outra linha interpretativa, a besta, ela representa uma composição de todos os reinos e impérios humanos. Desde o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, como todos os seus sucessores que exigem lealdade absoluta, impondo com a sua exigência com coerção. Tá? Então, a ideia é que por todo mundo e durante toda a história, todo reino que se levanta como absoluto, exigindo a sua adoração e fidelidade acima de todas as coisas, e que se opõe ao reino de Deus, todos esses reinos são anticristos. São bestas que se levantam em oposição ao reino de Deus. Né? E a imagem que nós temos de Daniel é de como esses reinos que se levantam contra o reino de Deus, eles vão ser destruídos pelo reino de Deus que vem e se estabelece para todo o sempre. Tá? É muito interessante que essa besta, ela é uma besta que ela tem características que é parecida com Satanás. Assim como Satanás, aquele dragão, tinha as suas 7 cabeças e os 10 chifres, essa besta também tem. Ou seja, ela espelha Satanás. E uma das ideias que João vai estar trazendo aqui em Apocalipse para nós é a ideia de que os reinos do mundo, a sociedade, a mentalidade secular é uma mentalidade, então, que espelha a mentalidade de Satanás. Satanás é aquele que tece as mentiras, que tece os pensamentos por trás da mentalidade que não vem da mente de Deus. E é por isso que nós somos chamados a conformar as nossas mentes não a este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente na palavra de Deus. Porque a mentalidade desse mundo é a mentalidade de Satanás. É a mentalidade do engano. Todas as sociedades, todos os reinos, todos os políticos, por assim dizer, são marionetes nas mãos de Satanás. Todas as coisas terríveis durante a história, todos os eventos históricos, são responsabilidade humana, mas também fazem parte da influência desses reinos espirituais que se opõem, então, ao reino de Deus. Essa é uma ideia que João está trazendo para nós aqui. E esse é um conceito muito bíblico. A Bíblia sempre nos fala como a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra poderes espirituais, potestades, esses seres que vivem nos ares.
Essa é a ideia bíblica. Então todas essas coisas, a nossa luta não é contra as pessoas, contra esses políticos, contra a direita, contra a esquerda. Não. É contra essas potestades demoníacas que estão influenciando essas coisas, ensinando mentiras e se opondo a Cristo. João disse, quem se opõe a Cristo, esse é o anticristo. Essa é a imagem que nós vemos aqui. E veja como ele quer também parecer Cristo, né? Porque ele quer receber a adoração assim como Cristo recebeu. É dito para ele, quem é semelhante à besta? Quem pode se opor à besta? Isso é semelhante ao que os israelitas cantam sobre Deus. Lá em Êxodo ele diz, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos e glorioso e que operas maravilhas? Vamos avançar. É dito que uma dessas cabeças é golpeada de morte e essa ferida mortal foi curada, tá? A ideia aqui é que essa besta, ela está imitando a Cristo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, essa besta, ela parece que foi mortalmente ferida, mas ela é curada, tá? E é por isso que ela tenta receber a mesma adoração que Deus recebe. Ela quer tomar o lugar de Deus. Os preteristas, aquelas pessoas que interpretam o Apocalipse como eventos do passado, vão dizer que isso aqui se refere à morte de Nero. Quando Nero morreu, houve uma instabilidade política enorme no Império Romano. As pessoas diziam que o Império Romano ia acabar, porque houve uma grande sucessão de imperadores, um matando o outro, um monte de conspiração, até que eventualmente um governador, um dos generais toma o poder e estabiliza o reino novamente e Roma volta até aquela estabilidade política que tinha antes. Tá? Já os futuristas, eles interpretam que esse ferimento é algo que literalmente vai acontecer com o anticristo. Vai parecer que ele tomou um ferimento mortal, mas ele é curado desse ferimento e as pessoas vão se admirar disso e vão adorar ele por causa disso. Tá? Então, duas visões opostas. E é dito que ele recebeu autoridade para 42 meses. 42 meses é quanto tempo? Vocês já sabem essa. 3 anos e meio. O que 3 anos e meio representam? Metade de 7, um tempo provisório. Ou seja, seria um período finito de domínio dele, ou se você é futurista, literalmente 3 anos e meio durante a grande tribulação. Tá? Essa é a visão que é colocada. É dito que ele tem poder para que ele lutasse contra os santos e os vencesse. Vencesse como? Pelo martírio. Tá? Não pela corrupção. Não para que ele os seduzisse e eles falhassem. Porque nós já vimos que quando a serpente abre a boca para jogar água, a terra engole essa água. Então como é que ele vence os santos? Os matando, os perseguindo. Tá? É isso que é dito. Mas Apocalipse vai trazer bem claro para nós que a morte dos santos não é a derrota da igreja. Não é a derrota de Cristo. É a vitória, na verdade. E daí é dito que ele vai enganar as pessoas, tal, tirando, então, ali, né, essas pessoas que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. E aqui vai ter duas traduções possíveis. Né? Desde a fundação do mundo. O que é desde a fundação do mundo? Ou é as pessoas terem o seu nome inscritos no livro da vida, ou então é o Cordeiro ter sido morto desde a fundação do mundo. E daí vai ter traduções que trazem um ou outro e trazem nas notas de rodapé. Tá? Então a ideia, se você for pela ideia que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é a ideia então de que o sacrifício de Cristo é eterno. Sempre esteve então ali em ação. A outra ideia, então, daqueles que têm os seus nomes escritos então no livro, é que Deus, conforme com o seu conselho eterno, da sua própria sabedoria, ele elegeu aqueles que seriam salvos. Também é uma ideia bíblica, tá? A gente não vai entrar na conversa de predestinação hoje, tá? Não é a conversa para hoje, a gente já falou disso antes, pode falar disso depois, mas não agora. Tá? Qual das duas ideias é mais favorecida? Olha, se você for para Apocalipse 17:8, lá é dito, tá? E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas que tornará a aparecer. Tá? Então, posteriormente, é dito com absoluta certeza que aquelas pessoas tiveram o nome escritos no livro da vida desde a eternidade. Então é mais provável que também seja o caso aqui. Tá? E encerrando essa pequena parte, nós temos então que qual é a perseverança dos santos e a fidelidade dos santos? É justamente o crente entender
que a vitória dele vai ser passar pelo martírio. O texto diz, quem for destinado aí para o cativeiro, entenda, você vai para o cativeiro. Quem for destinado para a espada, entenda, você vai para a espada. Mas entenda que Deus está no controle. E persevere. A perseverança é uma mensagem muito importante em Apocalipse. Tá meio tarde, mas eu vou forçar a barra. Nós vamos terminar o capítulo 13, tá? Vamos ler agora a última passagem, capítulo 13, versículo 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Esse número é 666. Então, uma segunda besta emerge, só que essa não vem do mar, essa vem da terra. Tá? E ela tem uma característica bem interessante. Ela tem 2 chifres que parecem de cordeiro, mas ela fala como um dragão. Qual a ideia aqui, tá? Essa besta, ela personifica um falso profeta. Essa é a imagem do falso profeta, tá? Que exerce poder por meio de palavras enganosas e sinais miraculosos. Veja, ela se parece com um cordeiro, ela parece com Cristo. Ela lembra Cristo, ela lembra então esse cordeiro. Mas a sua fala revela a sua verdadeira identidade. Quando você ouve ela falar, você entende que essa não é a palavra de Deus sendo dita. Tá? Isso é muito importante, porque lá em Deuteronômio, Moisés diz que o povo de Deus deveria distinguir os falsos e os verdadeiros profetas. E tem 2 sinais básicos que você deveria olhar. O primeiro sinal é se o profeta fala algo e isso não acontece. Se o sinal do profeta não acontecer, você sabe que a profecia foi falsa, que aquele não é um profeta verdadeiro. Mas Moisés, ele acrescenta uma outra cláusula. Ele fala, olha, pode ser que esse profeta ele realmente faça sinais, ele fale as coisas aconteçam e ele exerça poder. Isso ainda não quer dizer que esse profeta veio da parte de Deus. O que você tem que olhar para saber se esse profeta veio da parte de Deus? O que ele fala. Porque se ele conduzir vocês para longe do Deus vivo, para longe do Senhor Deus, esse é um falso profeta, mesmo que ele tenha poder real. Poder de verdade. E é isso que essa besta tem. Olha só, ela tem poder para fazer descer fogo do céu sobre a terra. Os profetas de Baal não tiveram esse poder. Quando Elias o desafiou, Baal não respondeu eles. O fogo não desceu do céu e não provou que o Deus deles era verdadeiro. Mas o falso profeta tem poder para fazer descer fogo do céu. A Bíblia fala sobre imagens dizendo que enquanto o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhes agrada, os ídolos das nações são apenas prata e ouro, né, obras de mãos humanas. E a Bíblia diz, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Nenhum som lhes sai da garganta. Tá? E se tornem semelhantes todos os que adoram e que lhes prestam sacrifícios. A Bíblia fala isso sobre ídolos. Mas o falso profeta, o que ele tem poder? Ele tem poder para fazer com que aquela imagem fale. E que ela exerça poder para matar aqueles que não o adoram. Apesar disso, continua sendo um falso profeta. Porque ele não fala com a voz do cordeiro, ele fala com uma voz de dragão. Ele conduz para longe da palavra de Deus.
E aqui ele faz então com que todos aqueles que adorem a besta recebam uma marca na mão direita ou sobre a sua testa. E isso também é uma falsificação. Nós já vimos antes como Deus pegou o seu povo e os selou para os marcar e os proteger. Nós vimos isso, que Deus colocou a sua marca sobre o seu povo. E nós vimos como esse é um símbolo que é estabelecido lá em Deuteronômio, que Deus ordena a Israel que eles deveriam carregar a palavra de Deus, falar dela por todo o caminho, enquanto se deitarem, nas suas casas, por toda parte, e que eles deveriam usar ela como sinal sobre as suas mãos e sobre a sua testa. E essa mesma imagem é aplicada aqui em Apocalipse para o povo de Deus. Mas agora a besta faz a mesma coisa parodiando Deus. A marca original não é a da besta, é a marca de Deus que é a original. O diabo não cria nada, ele só rouba, ele só faz paródia das coisas. E ele faz paródia da marca, colocando uma marca sobre essas pessoas. E essa marca aqui, quem não tiver ela não pode participar do comércio, não pode participar de qualquer tipo de atividade, não pode estar no meio da sociedade, então é algo terrível. E daí o texto nos encerra falando, olha, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. O que é esse número, né? O grande mistério. Nós temos algumas interpretações possíveis. Uma das interpretações possíveis não é que ela é o chip, não é que é o código de barras, não é que é algum tipo de Neurolink, né, que as pessoas colocam. Nenhuma dessas é uma das interpretações possíveis. Nós já vimos que isso não é coerente com o tipo de interpretação que Apocalipse nos apresenta. Apocalipse é um livro simbólico. Ele não está descrevendo tecnologias que João não sabia descrever de outra maneira. Não é assim que Apocalipse funciona. Então o que pode ser? Bem, é dito que esse é um número de homem. Enquanto 7 é o número divino, 6 é o número do dia da criação do ser humano. Então 666 pode representar isso. 6 também pode representar um número que é quase 7, quase perfeito, mas não é. Essa é uma outra possibilidade de interpretação. Outra possibilidade é que o João ele nos escreve que aquele que tem entendimento calcule o número da besta. E isso aqui pode ser uma referência a uma prática chamada de gematria, que era uma prática que os judeus tinham de associar números a letras. E daí você podia pegar nomes e trocar essas letras do nome por números e fazer uma soma. A palavra besta, se você fizer essa troca, você chega em 666. Ou também o Nero César, supostamente, existem algumas disputas, também chega em 666. Tá? Alternativamente, futuristas vão dizer que a marca da besta vai ser literalmente uma marca que vai ser colocada sobre os adoradores do anticristo durante o período da grande tribulação. Mas daí isso é algo que vai ter que ser descoberto quando de fato isso acontecer. Tá? É isso. Esse é o capítulo 13, esse é o capítulo 12. Nós encerramos por aqui.